Caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Nessa videoaula, iremos iniciar o estudo do movimento uniformemente variado. Bom, mas o que é o movimento uniformemente variado? É um movimento no qual a variação da velocidade é constante no decorrer do tempo. Então, antes nós vimos o movimento uniforme. Então, o movimento era uniforme porque a velocidade era constante. Então, o tempo passava e a velocidade tinha sempre o mesmo valor. Agora, no movimento uniformemente variado, a velocidade vai variar. E essa variação da velocidade vai ser constante no decorrer do tempo. Mas quem que é responsável por essa variação da velocidade no movimento uniformemente variado? É a aceleração. Então, a aceleração é a grandeza física que mede a variação ocorrida na velocidade na unidade de tempo. Então, quem vai provocar alteração na velocidade, seja aumentando o valor da velocidade ou diminuindo, é a aceleração. Então, nós vamos ver aí a aceleração escalar média, que é a aceleração. A aceleração escalar média de um corpo é obtida pela razão entre a variação ocorrida na velocidade e o correspondente intervalo de tempo para que ocorra essa variação. Então, vamos observar essa figurinha aí. Nós temos um móvel, o mesmo móvel, em dois instantes de tempo distintos. No instante de tempo t0, instante de tempo inicial, ele tinha uma velocidade inicial v0. Após um instante de tempo t, esse mesmo móvel tem uma velocidade v. Então, olha aí, repetindo a figurinha, né? No instante inicial t0, o móvel tinha uma velocidade v0. No instante t, ele tem uma velocidade v. Então, como é que eu calculo a aceleração? Primeira coisa que nós vemos é o quê? É a variação da velocidade. Então, quem vai ser minha variação da velocidade? Meu ΔV. É a velocidade final, v, menos a velocidade inicial, v0. Então, a variação da velocidade, ΔV, v menos v0. E temos também o intervalo de tempo, ΔT. Então, ΔT vai ser quem? T menos T0. Um instante de tempo final, T, menos um instante de tempo inicial, T0. Então, de posse da variação da velocidade intervalo de tempo, eu consigo encontrar a aceleração escalar média. Então, quem que é a minha aceleração escalar média? Então, a aceleração escalar média nada mais é do que o ΔV sobre o ΔT, a variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo em que ocorreu essa variação na velocidade. Agora, qual que é a unidade de aceleração no Sistema Internacional de Unidades? Como a gente já sabe, a unidade de aceleração é obtida pela razão entre as unidades de velocidade e tempo, como é ΔV sobre ΔT. Então, eu vou dividir a unidade de velocidade, que é o metro por segundo, pelo intervalo de tempo, que é o segundo. Então, a aceleração média, ΔV sobre ΔT. Ou seja, eu vou dividir metro por segundo por segundo. Divisão de fração multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Então, ficou metro por segundo ao quadrado. Então, enquanto que a velocidade, a unidade é o metro por segundo, na aceleração, a unidade medida é o metro por segundo ao quadrado. Olha aí o exemplo. Isto é, se um corpo possui uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, significa que a cada segundo a sua velocidade aumenta 5 metros por segundo. Vamos supor que um móvel saiu com uma velocidade inicial nula, zero, com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, o que isso significa? Ele começou o movimento com a velocidade nula, zero. Um segundo depois, a velocidade dele era 5 metros por segundo. Um segundo depois, 10 metros por segundo. Um segundo depois, 15 metros por segundo. E assim sucessivamente. Ou seja, a cada segundo, a velocidade aumenta 5 metros por segundo. Então, 0, 5, 10, 15, 20, 25 e por aí vai. Certo? Agora, com relação à aceleração, como é que se classificam os movimentos? Então, os sinais da aceleração e da velocidade indicam a orientação adotada para a trajetória.
Assim, velocidade positiva, a velocidade do móvel está no mesmo sentido de orientação da trajetória. Como a gente já viu, nesse caso, o movimento é progressivo. Velocidade negativa, a velocidade do móvel está no sentido contrário ao de orientação da trajetória. Como a gente também já viu, que é o movimento retrógrado. Já uma aceleração positiva significa que a aceleração do movimento está no mesmo sentido de orientação da trajetória. O que isso quer dizer? Quando a aceleração é positiva, quer dizer que a velocidade final é maior que a velocidade inicial. E, quando a aceleração é negativa, a aceleração do móvel está no sentido contrário ao de orientação da trajetória. Aí, nesse caso, a velocidade final é menor que a velocidade inicial. Então, onde possa ir desses sinais, né, positivo ou negativo, tanto para a velocidade quanto para a aceleração, então a gente pode classificar os movimentos em movimento acelerado ou movimento retardado. Então, o que é cada um deles? Movimento acelerado. No movimento acelerado, as grandezas velocidade e aceleração apresentam o mesmo sinal. Isso significa que a aceleração está no mesmo sentido da velocidade. Ou seja, para o movimento ser considerado acelerado, velocidade e aceleração têm que ter o mesmo sinal. Olha no exemplo. Se a velocidade é positiva e a aceleração também é positiva, movimento acelerado. Ou velocidade negativa e aceleração negativa, movimento acelerado. Ou os dois têm sinais positivos, ou os dois têm sinais negativos. Então, pelo fato de a aceleração ter o mesmo sentido da velocidade, o módulo do valor da velocidade de um móvel aumenta com o decorrer do tempo. Olha o desenho aí dos velocímetros. Quando o movimento é acelerado, se você olhar no velocímetro do carro, o velocímetro vai aumentando. Então, o módulo da velocidade aumenta quando você aperta o acelerador do carro, por exemplo. Então, nesse caso, se você estiver no movimento, mesmo sentido de orientação da rodovia, a velocidade é positiva e a aceleração positiva, movimento acelerado. Porém, se você estiver no sentido oposto, se deslocando no sentido oposto ao da rodovia, à direção da rodovia, mesmo você tendo movimento retrógrado, a sua aceleração vai ter o mesmo sentido da velocidade. Então, o seu velocímetro também vai aumentar. Agora, o que vem a ser o movimento retardado? Então, neste movimento, as grandezas velocidade e aceleração apresentam sinais contrários. Isso significa que a aceleração está no sentido contrário ao da velocidade. O que isso significa? Se a sua velocidade for positiva, a sua aceleração é negativa. Agora, se a sua velocidade é negativa, a sua aceleração é positiva. Então, teoricamente, assim, olha aí, tendo a aceleração e a velocidade em sentidos contrários, o módulo do valor da velocidade de um móvel diminui com o decorrer do tempo. Isso acontece quando a gente aperta o freio do carro. A gente está imprimindo uma aceleração negativa. Então, o que faz com o módulo da velocidade do carro? Você está aí viajando a 80 km por hora, aperta o freio, então a velocidade do carro vai diminuir. Então, quando você está freando um carro, por exemplo, você está acelerando o carro. Porém, nesse caso, a aceleração é negativa. Então, movimento acelerado, quando o módulo da velocidade aumenta. E movimento retardado, quando o módulo da velocidade diminui. Movimento acelerado, você aperta o acelerador do carro. Movimento retardado, você aperta o freio. Então, quando a gente freia, a gente está imprimindo um valor negativo da aceleração. Então, a aceleração pode ser positiva ou negativa. Então, negativo, você está diminuindo a velocidade, positivo aumentando. Certo? Bom, terminamos por aqui essa videoaula. Agora façam as atividades e até a próxima aula, pessoal.